Olá, meu nome é Sérgio Weissman, eu sou médico, especialista em cardiologia e nutrologia e me sinto imensamente honrado por ter recebido o convite para participar dessa conferência, a primeira, ela é inédita, ligada à tricologia, e espero sinceramente que esse encontro sirva para trocas de ideias, aprimoramento para o desempenho maior dos profissionais da área, dentro do melhor que puderem dar, numa linha que está cada vez mais se desenvolvendo. Eu também me sinto honrado por ter sido convidado há tempos para participar de cursos de formação em tricologia, onde eu tento dar a minha contribuição dentro daquele assunto, basicamente, que nós queremos trocar as ideias, que dizem respeito ao estresse, ao envelhecimento e aos processos degenerativos. Eu acho que esse tema é extremamente pertinente quando se fala em tricologia, e vocês podem até ter uma dúvida e perguntarem a mim: o que você tem a ver com tricologia, sendo cardiologista e fazendo também nutrologia? Eu diria claramente que, do ponto de vista direto, eu nada tenho a ver com a tricologia. Mas do ponto de vista indireto, tem tudo a ver. O estresse, o envelhecimento e o desenvolvimento de processos degenerativos que são consequência do próprio processo do estresse e do envelhecimento fazem parte de um desgaste colossal, progressivo de todo o organismo. E vocês veem o seguinte: todo mundo que procura um profissional, principalmente da área de medicina preventiva ou ligado à estética, ou seja, qualquer coisa parecida, preocupado com o envelhecimento, nós podemos ver claramente que todo mundo, obviamente, quer envelhecer, mas ninguém quer mostrar que está envelhecendo. E é muito oportuna essa frase de Jonathan Swift, que diz que a ideia de ter vida longa agrada a todos e a de envelhecer não agrada a ninguém. O que ele quer dizer com isso? Ninguém quer morrer novo. Todo mundo quer envelhecer e não quer mostrar claramente que está envelhecendo. Sinais do envelhecimento acabam, dependendo da pessoa que se queixa, acaba se tornando muitas vezes um fator, inclusive, depressivo. Eu quero deixar claro para vocês que quando eu me formei em medicina, eu atuava de uma maneira extremamente ortodoxa dentro da cardiologia, da clínica médica, e eu posso dizer, sem nenhum constrangimento, que eu só achava que o que estava certo dentro da medicina era aquilo que o professor dizia que estava certo, ou então aquilo que estava dentro dos livros. E com o passar dos tempos, com o passar dos anos, eu fui percebendo claramente, à medida que eu ia adquirindo mais experiência naquilo que eu abordava, eu ia percebendo que muito mais importante do que aprender a reconhecer doenças e poder tentar tratar de doenças, que é o que a Faculdade de Medicina nos oferece, eu achei que era muito mais importante voltar a atenção ao tratamento da saúde. Nenhuma faculdade de medicina se preocupa com o tratamento da saúde. Então, eu olhava para um lado ortodoxo, onde
Fazer medicina era tentar entender doenças e tratar de doenças, quando, na verdade, eu cheguei à conclusão que muito mais importante do que tudo isso era tratar da saúde para tentar evitar doenças. Cheguei, inclusive, a criar um mote, uma frase muito simples que identifica muito bem aquilo que eu quis dizer há pouco. Eu consegui passar para as pessoas que me procuravam e me procuram para aprimorar a saúde, eu tentava passar a ideia de que é mais importante tratar para não ter do que esperar ter para tratar. Por essa razão, eu, ortodoxamente formado dentro da medicina, passei a olhar também para o outro lado. Então eu comecei a valorizar imensamente o que se chama de medicina integrativa. Com isso tudo, eu foquei muito mais, dentro da minha área de atuação, a medicina preventiva. E aí vocês perguntam, e o que tem isso a ver com o cabelo? Tudo é a resposta. Por quê? Porque à medida que nós vamos nos desgastando mais do que deveríamos nos desgastar, todas as nossas células do organismo vão se desgastando também mais do que devem, e vocês sabem tão bem, ou melhor do que eu, que cabelo é um tipo de tecido orgânico que, dependendo das condições gerais do organismo, ele vai se manifestar com maior vitalidade ou com menor vitalidade. Então eu comecei a entender que a medicina convencional, ela tem um papel muito limitado e ela deve englobar outros conceitos, como a medicina psicossomática. É muito importante nós sabermos gerenciar melhor as emoções, porque o fator emocional tem um papel muito importante, e criação de um estilo de vida adequado, visando saúde, é fundamental. Então, quando eu comecei a entender que a medicina tem que ser integrativa, ela tem que lançar mão de todos os recursos possíveis com a única finalidade, que é melhorar a qualidade do paciente em todas as áreas, nós começamos a ver que a medicina clássica, se ela for aliada, por exemplo, à homeopatia, à homotoxicologia, à própria acupuntura, à botânica, onde ela passa a usar recursos muito importantes da fitoterapia, a magnetoterapia, a medicina energética, a própria linha de meditação, e eu diria que isso e muitas outras maneiras de se pensar em cuidar bem do organismo passam a ter um papel relevante na melhora de qualidade. Então eu acho importantíssimo que vocês, profissionais da área de tricologia, consigam ter uma visão holística com relação ao tratamento do cabelo. Vai ser muito importante para vocês saberem identificar se uma piora de qualidade do tecido capilar tem a ver com uma má nutrição, ou algum problema hormonal, ou algum desgaste maior, devido inclusive a problemas emocionais, ou então ainda mais pacientes que não se cuidam sob hipótese alguma, não se cuidam bem e são realmente grandes consumidores do que nós chamamos de hábitos suicidas. É o fumo em excesso, é o uso de álcool em excesso, uso de drogas em excesso. Tudo isso vai contribuir para uma piora de qualidade do organismo como um todo. E nós podemos entender que nessa fase,
conforme essa figura que nós estamos vendo, quando nós estamos dentro do útero materno, é a fase em que nós temos o maior conforto que nós podemos ter. Aqui nós estamos absolutamente bem protegidos e realmente somos totalmente incapazes de sermos atingidos diretamente por outras condições que venham de fora, né? E nós podemos imaginar que no momento que nós nascemos, segundo um grande cientista inglês do início do século passado, disse que todos nós nascemos de uma maneira muito medíocre. Todos nós somos praticamente iguais e dependendo de como nós vamos escolher os nossos caminhos, nós vamos poder nos diferenciar uns dos outros, tanto na capacidade intelectual, na cultura, como também no estilo de vida e na saúde. Quando nós fazemos uma apresentação numa conferência como essa, nós temos que abordar genericamente os temas e deixar, obviamente, para quando fizermos cursos específicos, nós abordarmos com mais esmiuçamento cada detalhe do tema. Mas é muito importante nós sabermos que as nossas vidas começam desta maneira e nós temos que entender que a única coisa na nossa vida que vem sem esforço algum é a idade, é o envelhecimento. E nós temos que entender que nós não podemos escolher muito a maneira de envelhecer, mas nós podemos dar um jeito para essa maneira de envelhecer ser menos agressiva, mais tolerável e mais gratificante. Nós podemos ver claramente que tem pessoas na faixa dos 40 anos de idade que, dependendo dos fatores relacionados à sua própria vida, essas pessoas se mostram aparentemente muito mais envelhecidas do que outras com 60, 70 anos que se apresentam com uma grande jovialidade. Vale a pena nós entendermos didaticamente um conceito. Qual é a diferença entre longevidade e envelhecimento? Longevidade, por definição, é o tempo de duração da vida. E o envelhecimento é um processo degenerativo continuado e natural dos mecanismos de funcionamento do organismo. Então, à medida que eu envelheço, se eu não tiver cuidados adequados com o meu organismo, eu vou envelhecer numa velocidade maior do que eu gostaria e vou me mostrar muito mais desgastado do que eu deveria estar, caso eu me cuidasse melhor. Nós vivemos num mundo hoje absurdamente, podemos dizer assim, tóxico. Nós temos comprometimento hoje em todo o planeta de um ar que nós respiramos, que não é o ideal em termos de qualidade. A água que nós consumimos, ela, na maior parte dos locais do planeta, ela é contaminada por elementos que não deveriam estar presentes, porque nos primórdios do aparecimento da espécie humana na Terra, não havia esse comprometimento tóxico da poluição em geral. Nós temos hábitos alimentares completamente desaconselháveis hoje, no dia a dia, como nós vamos ver daqui a pouco, em função do ritmo de vida que nós vivemos. Então, tudo isso vai se mostrando nocivo ao organismo e vai
levando a características próprias do processo do envelhecimento. Nós temos pele comprometida, nós temos unhas comprometidas, nós temos qualidade dos cabelos comprometido, isso é o que nós podemos ver. Fora o que nós temos de comprometimento nos órgãos internos em termos de piora de qualidade. Vale a pena nós entendermos que, à medida que nós envelhecemos, nós passamos a produzir menos tudo. Então, nós passamos a produzir menos hormônios de todas as nossas glândulas, passamos a produzir menos enzimas capazes de nos ajudar a produzir uma série de reações químicas que nos ajudam a manter vitalidade, jovialidade, a energia toda, e etc. Então, com isso, nós vamos sendo vítimas de um estilo de vida que é totalmente desaconselhável para um aprimoramento da qualidade. Então, vocês vejam o seguinte: nós hoje vivemos num tipo de conceito que nós vamos chamar de vida moderna, e essa vida moderna, ela oferece grandes riscos à saúde que antigamente não eram bem conhecidos. Por exemplo, a nossa cultura geral, hoje, ela é completamente diferente do que era há 50, há 100 anos atrás e mais ainda. Por exemplo, o que essa cultura produz, nova, moderna, produz sobre o nosso organismo? A demanda é muito maior. Por exemplo, hoje nós vamos às compras nos finais de semana. Muitos de nós que trabalhamos em vários setores temos a vida tão sobrecarregada que nós não temos tempo, na maioria das vezes, para desempenhar funções corriqueiras que antigamente eram fáceis de ser feitas, como, por exemplo, fazer compras. Hoje nós fazemos compras, de preferência, aos sábados e aos domingos, que são dias que eram considerados como feitos para o nosso descanso. Vocês veem que hoje são os dias, os finais de semana e as noites após o horário de trabalho não deixam de ser, para muitos profissionais, uma extensão do próprio trabalho. Então, hoje é extremamente comum se levar trabalho para ser complementado dentro de casa, seja à noite, depois de um dia estafante, ou seja nos finais de semana, quando nós deveríamos dar mais relaxados. Mas não, a demanda é muito maior e nós temos, obrigatoriamente, que lançar a mão do pouco tempo que nós temos para poder desempenhar certas funções importantes. Ir ao supermercado, muitas vezes, só é possível no final do domingo, depois de uma série de coisas que nos obrigam a fazer. Essa própria vida moderna tem um outro fator que também mexe muito com o emocional das pessoas, que é a exaltação da juventude. Antigamente, uma pessoa de 45, 50 anos de idade, ela se sentia praticamente num final de vida e ela assumia o papel de velho ou de velha. Hoje, devido a uma série de mudanças culturais, hoje uma pessoa de 50 anos, ela se recusa a se mostrar envelhecida e ela quer aprimorar sua aparência justamente para poder mostrar que tem menos idade. Só que tem um detalhe: nós podemos aprimorar a aparência externa, mas ela só vai ter durabilidade se houver um cuidado maior com a saúde interna. Então,
de dentro para fora, nós temos que aprimorar para que surja o resultado de jovialidade externamente. E isso se dá claramente dentro da área da tricologia. Eu fico imaginando que é extremamente simples uma mulher que não se cuida, por exemplo, ela numa determinada necessidade devido a algum compromisso, ela vai ao salão de beleza e ela capricha num penteado maravilhoso e numa maquiagem fantástica e ela sai numa beleza estonteante. Mas se ela não tiver uma boa qualidade interna, principalmente nutricional, aliada ao emocional, com certeza essa beleza estonteante não vai durar mais do que 24, 48 horas. Então é muito importante nós sabermos que hoje em dia as pessoas vivem num agitado de tal maneira e que elas param de tomar cuidados próprios com elas próprias e realmente ficam procurando soluções de curto prazo e soluções pequenas. Nós vivemos hoje numa vida moderna cercados de grandes expectativas e isso gera tensões, preocupações e aborrecimentos que acabam desgastando o organismo como um todo. E vocês veem o seguinte, como resultado dessa correria absurda, o resultado principal é que o ritmo de vida passa a ser uma corrida constante, interrompida também por breves intervalos de descanso, sono, levando inclusive à exaustão. Então vocês veem o seguinte, como é comum uma pessoa trabalhar o dia inteiro, ter as suas atribuições todas levando a uma tensão constante, e essa pessoa, devido à preocupação de bom desempenho, inclusive no trabalho e na sua vida pessoal, ela vai descansar à noite, geralmente ela não vai ter um sono tão reparador, e ela vai, depois de algumas horas de um sono de não tão boa qualidade, ela vai acordar e vai reclamar que está sempre cansada. Isso por quê? Porque justamente ela está submetida a um desgaste permanente em função das suas metas, objetivos, cobranças e expectativas. Então vocês vejam mais. Em relação a essas grandes expectativas, o trabalho em geral ele é exaustivo. Muitas vezes ele não é prazeroso. E o trabalho que é obrigatório, porém não prazeroso, ele acaba sendo um grande fator gerador de estresse, que acaba levando a um desgaste maior. É absolutamente corriqueiro, perfeitamente comum, a competição intensa dentro do trabalho. Então, aquela relação entre os pares muitas vezes é extremamente tensa por causa de competições. A pessoa se preocupa em manter uma boa aparência física. É uma expectativa grande e desgastante. E ela tem que procurar aproveitar cada momento para ter prazeres cada vez menos comuns no dia a dia. Então, o estresse físico e o estresse mental acaba sendo uma constante na vida de todo mundo. E isso leva o indivíduo a pagar um alto preço. Eu me lembro muito bem que quando eu me formei em medicina, há muitos anos, era de estranhar quando uma pessoa chegava e reclamava que estava estressada. O estressado era aquele indivíduo que estava tenso, nervoso, deprimido, etc. E nós íamos observar o que acontecia com aquela queixa tão frequente de estresse. Hoje em dia é o contrário.
Quando a pessoa chega e fala, não, eu não tenho nenhum problema de estresse, eu fico preocupado, isso não é normal. O normal é a gente acreditar que todo mundo viva sob tensão e sob desgaste. Isso leva a distúrbios do sono, onde cada vez é mais frequente demorar mais a pegar no sono, como também é extremamente mais frequente o despertar noturno. É dormir algumas horas, acordar, sem mais nem menos, e perceber até que já estaria pronto para levantar e tocar o dia que vai se aproximando. Quando isso se torna comum, frequente, nós sabemos que alguma coisa muito errada está ocorrendo dentro do organismo e isso já é um fator a mais de desgaste que acabará levando a consequências muito sérias, principalmente se for acompanhado de muita irritabilidade, que é o tipo da manifestação que a cada dia está mais aparecendo, e sensações de depressão. Vale a pena chamar atenção para o seguinte: irritabilidade tem a ver com intolerâncias, e isso tem aumentado. E depressão, na verdade, por definição, a depressão é doença. Mas muitas vezes, quando nós estamos vivendo períodos de muita insatisfação, nós nos consideramos deprimidos, mas quando na verdade nós estamos insatisfeitos, desmotivados e muitas vezes indo procurar socorro até com médicos especialistas, quando na verdade, se as condições de vida a qual nós estamos submetidos melhorar, se as condições melhorarem, nós podemos constatar que nós não estávamos com depressão, estávamos com insatisfações. E hoje em dia, irritabilidade e insatisfações que levam a grandes desmotivações estão cada dia mais frequentes na nossa vida. E isso leva a uma sensação frequente que nós chamamos de fadiga. É extremamente comum a gente se deparar com pessoas que têm uma série de compromissos, têm uma série de expectativas, vivem sob tensão, numa ansiedade maior do que deveriam, insatisfeitas totalmente e que constantemente se queixam de cansaço. Consequência de toda essa trama que se forma é imunodeficiência, queda de defesas imunológicas. Então, a partir daí, as pessoas se tornam mais vulneráveis, inclusive a doenças de uma maneira geral. Tá? Então vocês veem o seguinte, nessa vida louca, por que acontece tudo isso que nós falamos? Primeiro porque houve uma grande quebra de padrões. Antigamente as famílias eram constituídas de pai, mãe, filhos e ficavam sempre juntos e muito próximos a outros familiares. Então havia uma certa regra de vida baseada, inclusive, em determinados princípios próprios familiares. Muitas dessas coisas mudaram, falharam, vamos dizer assim, e partiram para outros campos. Então, hoje é extremamente comum as pessoas se desgarrarem das famílias procurando outros mundos para poderem desempenhar suas funções. Então, a nossa vida moderna se caracteriza por quebra de padrões. Além disso, nós passamos a vivenciar um problema que não deixa de ter uma seriedade cada vez maior, que é o aumento da permissividade infantil.
Casais, por exemplo, que trabalham cada um na sua área e têm filhos, quando submetidos a essa tensão de ritmo acentuado de vida, muito menos atenção dão aos seus filhos, até por falta de disposição para desempenhar o papel paterno e materno. Então, com isso, passam a liberar para os filhos muitas condições que fazem com que os filhos fiquem mais livres do cuidado paterno e materno. Então, as crianças hoje estão mais livres para desempenhar as suas próprias vontades. Isso sem falar que nós temos hoje, corriqueiramente, a liberdade sexual, que foi também incentivada pela pílula anticoncepcional, que começou a ser mais difundida no dia a dia, inclusive em moças mais jovens, a partir dos 13, 14 anos de idade, isso desde os anos 80 para cá, a facilidade de se obter drogas, né? A revolução sexual hoje é de uma permissividade completa, então isso hoje também mostra uma grande alteração no comportamento da sociedade. Nós estamos convivendo, devido à toxicidade ambiental, com enfraquecimento da camada de ozônio na atmosfera. Tudo isso foi acontecendo aos poucos e hoje fazem parte da nossa vida. E esse enfraquecimento da camada de ozônio é uma condição que afeta o organismo vivo, aumentando inclusive a incidência de alguns tipos de câncer. Então, nós não podemos evitar isso hoje. A poluição ambiental, ao longo do tempo, foi levando a isso. Existe hoje também uma neurose, vamos chamar assim, pelas dietas para emagrecer. As pessoas insatisfeitas com o próprio corpo procuram dietas, muitas vezes tidas como milagrosas, para emagrecer. O consumo exagerado e cada vez maior de alimentos industrializados também contribuem para uma piora da nossa qualidade do organismo, levando a grandes distúrbios metabólicos e nutricionais. E isso interfere nos órgãos internos e nos órgãos externos, incluindo os cabelos, qualidade deles. Os alimentos industrializados cada vez mais estão presentes no nosso dia a dia e difundidos, inclusive, cada vez mais pela própria mídia, que nos empurra alimentos que não têm qualidade nutricional, mas eles são motivo de marketing em volta de nós o dia inteiro. Outra coisa que modificou a nossa vida são pesquisas ligadas a medicamentos. Nós temos uma facilidade enorme de consumir medicamentos para várias finalidades, muitas delas até desnecessárias. O problema ligado à imunização em massa, só para vocês terem uma ideia, a coisa de 70, 80, 100 anos atrás, quando se usava vacina, eram 2, 3, 4 vacinas, como, por exemplo, a vacina contra a varíola, a vacina contra a poliomielite, e se usava a vacina contra a tuberculose. E praticamente não se usava mais. Hoje, as pessoas também estão submetidas a uma grade imensa de vacinações, porque existem muitas doenças que, pelo enfraquecimento do sistema imunológico, passou a ser importante usar para não se cair na armadilha de uma série de doenças. Além disso, existe o uso indiscriminado de antibióticos para qualquer manifestação infecciosa, principalmente na infância, e uma conscientização maior da saúde
por uma série de informações que hoje nós temos acesso. Então vocês veem como a vida moderna mudou em muito a maneira de se encarar o dia a dia. E nós pagamos preços altos em termos de saúde, de qualidade, devido a um monte de mudanças que ocorreram no nosso dia a dia. Então, por exemplo, essa artificialização dos alimentos, os alimentos industrializados, eles são muito ricos em conservantes, muito ricos em flavorizantes, que são imitadores de sabor, e eles têm também coloração para poder ser atraente, que não são benéficos para muitos de nós que os consumimos. Isso facilita o aparecimento do sobrepeso e da obesidade. Vocês veem claramente que a humanidade está engordando, e se ela está engordando, ela está se alimentando de forma errada. O grande consumo de carboidratos, que é incentivado por toda a cultura moderna, está contribuindo para que as pessoas engordem, vão a sobrepeso e obesidade, e isso está ocorrendo também hoje nas crianças, né? Isso facilita o aparecimento futuro de diabetes, doenças cardíacas, vários tipos de câncer, aparecimento até precoce de demência, incluindo a doença de Alzheimer, doenças articulares, alergias, etc. Então, toda essa industrialização de alimentos que fazem com que a gente acabe consumindo com frequência leva a profundos distúrbios metabólicos. E esses distúrbios metabólicos se refletem dentro do nosso organismo de maneira muito agressiva. Outra coisa é que o meio ambiente também traz uma série de comprometimentos. Vocês veem que nós hoje consumimos aditivos químicos com muita facilidade. O ar, como nós falamos antes, é um ar predominantemente poluído por partículas que nos agridem. Alimentos industrializados e a própria água de má qualidade. O nosso corpo, hoje em dia, nós podemos até dizer que ele está saturado de muitas substâncias químicas, sintéticas, que antigamente não eram conhecidas e não poderiam fazer mal porque elas não existiam. E hoje, dependendo da maneira como o organismo reage a substâncias estranhas, ele vai poder se mostrar com alergias e doenças de várias maneiras. Então, por exemplo, o corpo está saturado quimicamente de perfumes, de desodorantes, de tinturas para o cabelo, cosméticos, vários medicamentos, tintas ambientais, bebidas e comidas. Todas elas mostrando que existem grandes agressões de substâncias sintéticas que nos afetam, né? E nos últimos 100 anos, mais ou menos, houve essas mudanças radicais na dieta, porque durante milhares de anos, o homem, a espécie humana, sobrevivia com ingestão de carne, verduras, frutas, alguns grãos e peixe. O homem, antigamente, ele andava e ele corria. Ele andava para procurar alimento e ele corria para fugir dos predadores. Hoje o homem se senta e come. E muitos deles têm muita resistência em andar e correr. Nós fomos feitos para nos movimentar. E atualmente nós criamos hábitos sedentários de ficar parados. Então, por exemplo, atualmente nós usamos os conservantes químicos, dentre eles
nós usamos muito pesticida e herbicida, que são usados na agricultura em geral. O nosso solo está quimicamente modificado e muito mais empobrecido. Isso se deve muito, inclusive, às queimadas por causa de novas plantações. Nós estamos consumindo hoje, com muita facilidade, peixes de águas poluídas, carne animal com muito antibiótico e muito hormônio. Os alimentos industrializados muitas vezes têm acentuadores de sabor, que são chamados flavorizantes. Hoje nós temos um outro inimigo na alimentação, que é a gordura do tipo trans, que nós temos oportunidade no curso de tricologia falar mais a miúde sobre ela. Então, muitas modificações químicas foram introduzidas dentro do nosso organismo, piorando nossa qualidade. E vocês hoje sabem que o consumo, por exemplo, do açúcar refinado tem sido cada vez maior. E vocês podem ter erroneamente a ideia de que o açúcar é um alimento. Mas, na verdade, o açúcar não é um alimento. O açúcar é um condimento. É um elemento que acentua sabor. Vocês sabem muito bem que açúcar refinado não existe na natureza. Então, o açúcar introduzido no dia a dia, ele é um fator gerador de problemas de saúde muito acentuados e que as pessoas atualmente estão considerando isso mais a sério, né? Outro dos nossos males é o sedentarismo. Vocês veem que antigamente as pessoas andavam praticamente para tudo. As distâncias não eram tão grandes, as cidades eram muito menores e se caminhava. Hoje, um dos maiores males da nossa civilização é o sedentarismo, que leva a uma atrofia muscular, a problemas de articulações, doenças circulatórias e também queda de defesas imunológicas. Principalmente porque, hoje em dia, o indivíduo está tendendo mais ao excesso de peso e o sedentário, com o excesso de peso, ele está pedindo para que a doença venha mais rapidamente. Então nós temos que levar isso muito a sério, porque o nosso corpo não está acostumado atualmente a exercícios. E quando fazem exercícios repetitivos, que seria o sedentarismo no trabalho, por exemplo, trabalho onde se usa muito digitação de computador, passa-se a ter uma maior incidência de um tipo de doença chamada LER, que são lesões por esforço repetitivo, onde se tem dores articulares, de tendões, etc. Isso leva lesões musculares, doenças articulares e lesões nervosas periféricas. Tudo isso é muito comum e extremamente frequente em pessoas que trabalham muito paradas e tais como as secretárias, alguns executivos e funcionários que vivem muito imobilizados. Então, eu estou falando isso tudo para mostrar que nós mudamos estilos de vida a ponto de levar prejuízos crescentes a nosso organismo. Então vocês vejam bem, predominantemente a sociedade hoje é sedentária, mas com a conscientização de ter que se movimentar, muita gente começa a planejar atividade física desregrada. O sedentarismo alternado com uma atividade física não regular e desregrada faz com que aumente o desânimo,
aumente, piore a própria autoestima, acentua mais as insatisfações, começa a ver pelas insatisfações, inclusive, compulsão para comer. Isso leva ao aumento de peso, leva a mais lesões e acaba propiciando o aparecimento de doenças. Isso forma um ciclo vicioso, difícil de romper se nós não adotarmos mudanças sérias no nosso estilo de vida. É importante nós sabermos que, a partir da saúde que nos foi dada pela própria natureza, a partir do momento que nós nascemos, nós ficamos submetidos ao estresse do dia a dia, que aumenta a velocidade do envelhecimento e acaba levando ao aparecimento de doenças com muita frequência. E como é que nós podemos imaginar uma maneira de procurar manter melhor a nossa qualidade, a nossa saúde? Primeiro, tentando uma forma de desaceleração da velocidade do dia a dia. Hoje nós temos obrigatoriamente que nos conscientizar disso, porque o maior patrimônio que nós temos na vida é a saúde. Mas, infelizmente, a grande maioria das pessoas valoriza a saúde quando percebe que pode perdê-la. Então, nós temos que nos conscientizar e ter mais atenção com a nossa saúde, porque o que não falta mais hoje é informação. Então, tendo informações adequadas, nós podemos nos preocupar em desacelerar a correria da vida, aprimorando mais a saúde. Não há hoje quem não passe por tensões repetidas, preocupações diariamente, aborrecimentos também diariamente e responsabilidade ao longo da vida. Então nós podemos concluir que tensões, preocupações, aborrecimentos, responsabilidade são fatores frequentemente geradores de estresse. Muitas vezes, com a obrigação de trabalhar intensamente, além dos problemas particulares, pessoais, familiares, o estresse vai criando um tamanho tal e que nós vamos concluir que falta muitas vezes na nossa vida uma troca de ideias. Então, vamos conversar também é uma maneira de liberar tensões. Muita gente guarda tensões e não liberam, quando, na verdade, trocas de ideias, desabafos, podem contribuir para a melhora de qualidade. Então, vocês entendam que, da saúde para a doença, existe uma linha que não é muito longa. E o estresse é um grande fator que pode agredir essa linha, fazendo com que, com facilidade, a gente saia da saúde para cair na doença. Então, vejam bem, desequilíbrio emocional, que é uma das coisas que hoje mais afetam o dia a dia, somado a uma má nutrição adequada. Quando a gente fala má nutrição adequada, vale a pena entender que é quando falta ao organismo toda a matéria-prima adequada para ele se desempenhar bem. Então, faltam vitaminas, faltam minerais, faltam aminoácidos, proteínas, gordura benéfica, etc. Muita gente pensa que a boa nutrição é manter o estômago cheio. Não, muita gente não perde tempo
para se alimentar direito e no meio do horário do trabalho vai na padaria, come 2 coxinhas e toma um copo de Coca-Cola. 2 ou 3 horas depois, vai na padaria de novo, come outras 2 coxinhas e toma outro copo de Coca-Cola. Isso não é se nutrir bem. Então, além do desequilíbrio emocional, a má nutrição, a suscetibilidade a infecções, justamente por queda de defesas imunológicas. Os hábitos suicidas, como nós chamamos, tais como fumo, álcool e drogas, cada vez mais utilizados. O fato de nós estarmos submetidos à imensa quantidade de radiações ionizantes, eletromagnéticas, tais como celular, computador, micro-ondas, televisão, antenas e tudo mais, e a própria poluição ambiental, tudo isso aumenta a produção dos chamados radicais livres, que são moléculas que se formam dentro do nosso organismo e que lesam as nossas células, incluindo cabelos, pele, unhas, que são estruturas visíveis, sem falar no que ocorre dentro do organismo. Então, essas condições mostradas, por aumentarem a quantidade de produção de radicais livres, levam à aceleração do envelhecimento e processos degenerativos. O que são processos degenerativos? São condições negativas à saúde que começam e não param de progredir, a menos que se faça alguma coisa para interrompê-las. E aí vai arteriosclerose, artrose, várias doenças ligadas ao excesso de produção dos radicais livres. Tá? Então, qual é o nosso papel básico para manter uma boa qualidade do nosso organismo? É criarmos um escudo protetor contra o excesso de produção de radicais livres. Como é que se cria esse escudo protetor? Primeiro, radical livre em excesso ocorre quando nós estamos mais oxidados. Nós chamamos de oxidação celular ao tipo de comprometimento causado pelos radicais livres. Então, a primeira coisa é tomar medidas antioxidantes. Quer dizer, vamos dizer não à oxidação. Como? Criando um estilo de vida saudável. O que é estilo de vida saudável? É um conjunto de medidas que contribuem para que nós tenhamos boa qualidade. Então, normalmente não adianta pensarmos em ter uma boa qualidade de saúde sem termos um estilo de vida propriamente saudável. Então, faz parte de um estilo de vida saudável exercícios físicos regulares, e eles têm que ser compatíveis com a capacidade de cada pessoa. Ninguém tem obrigação, se for sedentário, de se transformar em atleta, mas tem sim obrigação de criar um esquema de exercícios que façam com que saia do sedentarismo. Tem que se movimentar. Tem que haver obrigatoriamente uma boa nutrição alimentar. Tem que haver, de preferência, abolição do fumo e controle moderado na ingestão de álcool, se não houver a abolição. Quanto a drogas, somos obrigados a dizer que tem que haver abolição, né? É importante se criar um esquema
de bons relacionamentos pessoais, envolvimento com atividades prazerosas, e dentre as atividades prazerosas, os exercícios regulares também estão contidos, porque a maioria das pessoas tem uma resistência muito grande a começarem a se exercitar. Mas depois de adquirirem um esquema regular de exercícios, passa isso a ser uma atividade também prazerosa, onde se libera tensão reprimida. Para completar esse estilo de vida mais saudável, o sono adequado tem que ser aprimorado. Então, eu pessoalmente acho que existem várias maneiras naturais de se tentar regular o sono. Mas nas pessoas que vivem sob tensão muito mais acentuada, eu não sou contra o uso de alguns medicamentos que ajudam a indução do sono regular. Porque tem um detalhe: quando não se dorme bem, não se costuma atingir o estágio mais profundo do sono, chamado estágio REM, ou quarta fase do sono, onde a memória é aprimorada e a imunidade é protegida. Então, quando se dorme muito superficialmente, se despertando com facilidade e custando a dormir, as pessoas começam a se queixar de memória, concentração, e elas ficam mais vulneráveis imunologicamente. Então vocês têm que procurar pensar em criar um escudo protetor do organismo, estimulando o estilo de vida saudável, tá? Um exemplo claro é o seguinte: uma dieta alimentar pobre em nutrientes, e uma ausência de exercícios, invariavelmente leva a uma deterioração física geral. Essa deterioração física engloba uma falência gradual das glândulas endócrinas, consequentemente, produção irregular de vários tipos de hormônios. Fatalmente, isso leva à aceleração do processo do envelhecimento. Dentre as glândulas endócrinas, uma das primeiras a ser afetada é a tireoide. E a tireoide, que é uma glândula nobre com várias funções importantes no organismo, ela, quando está em falência gradual, ela vai se refletir diretamente na prática tricológica. A tireoide hipofuncionante é uma grande causa de queda de cabelos, perda de cabelos com rarefação do cabelo e perda da sua qualidade. Isso tem que ser considerado pelos profissionais da área de tricologia, porque o problema, desde que bem identificado, ele é interno, ele não é simplesmente de couro cabeludo e de cabelo. Então, para vocês verem como tudo faz parte de um grande complexo. E eu sou muito favorável a aceitar a definição de saúde dado pelo cientista químico Linus Pauling, que foi vencedor de prêmio Nobel por 2 vezes, tanto em química como da paz, que ele diz o seguinte: saúde é o perfeito equilíbrio entre as moléculas do corpo. Então, nós somos formados de átomos e de moléculas. E esses átomos e moléculas que fazem com que nós funcionemos bem, eles dependem de uma nutrição adequada. Minerais, vitaminas, aminoácidos, etc., como nós falamos. Então, nós não podemos desprezar o fato de que
Dar ao organismo a matéria-prima adequada para funcionar bem é igual a ter saúde. Essa é uma escritora americana que deu essa frase que eu considero muito pertinente. Se eu soubesse que eu viveria tanto, que hoje se vive mais do que antigamente, eu teria cuidado melhor de mim. E cuidar melhor de você é ter um estilo de vida mais adequado. E com isso, nós temos que entender que nós podemos classificar didaticamente o processo do envelhecimento em 3 tipos. Nós podemos ter um envelhecimento chamado hoje de anormal, normal e mínimo. O que seria o envelhecimento hoje anormal? É aquele envelhecimento que vem mais cedo do que deveria e que ocorre nas pessoas que não têm absolutamente cuidado algum com seu organismo, tanto nutricionalmente quanto em termos de hábitos suicidas, como não se preocupar com a manutenção de peso e não ter uma vida dentro de um estilo adequado. O chamado envelhecimento normal hoje é quando nós começamos a ter preocupações em dar ao nosso organismo melhor qualidade. E o envelhecimento é mínimo quando, além de nós darmos ao organismo melhor qualidade, nós ainda lançamos mão de recursos que a ciência nos dá para podermos aprimorar a qualidade e mostrarmos a nós mesmos que nós podemos envelhecer de uma maneira mais lenta, aparentemente. Isso contribui para uma melhora de autoestima. A tricologia, depois de avaliado o estado geral do paciente, ela visa a levar a manifestações de envelhecimento mínimo, porque naturalmente procura minimizar o aspecto de envelhecimento mais precoce. A endocrinologia do envelhecimento, que são as manifestações de quedas e defeitos hormonais durante o processo de envelhecimento, tem que ser muito bem vistos e conhecidos, e nós temos que saber, principalmente para quem pratica a tricologia, que tem tudo a ver com a qualidade do organismo. Um bom trabalho do tricologista vai se refletir de maneira duradoura numa pessoa que esteja mais bem compensada sob o ponto de vista hormonal à medida que envelhece. Então, nós consideramos, dentro da endocrinologia do envelhecimento, glândulas tais como a hipófise, que é a principal glândula que rege o trabalho das outras, a tireoide, as glândulas suprarrenais ou adrenais e as glândulas das gônadas, sejam ovários, sejam testículos. Então, isso tudo tem que ser avaliado, porque menopausa é um problema, andropausa é um problema, tireoide, suprarrenais, tudo isso pode interferir na qualidade dos cabelos, que é o que serve como matéria-prima para o trabalho do tricologista. Então é importante nós sabermos que não tem milagre. Não há cura para o nascer e o morrer, a não ser saborear o intervalo. Então nós nascemos, depende de nós criarmos boa qualidade no nosso organismo e nós vamos morrer. Nós somos a única espécie de animais viva que tem consciência que vai morrer. Então, nós temos que aproveitar o espaço entre o nascimento e a morte para vivermos bem em termos de qualidade e autoestima. E saibam que vale a pena, e a minha experiência profissional mostra isso,
vale a pena ficar muito velho, com boa qualidade. Se não é melhor, não ficar velho. A humanidade continua em busca da juventude eterna. Essa é uma pintura do século XV, que, na verdade, ela se chama A Fonte da Juventude, que mostra as pessoas querendo se banharem nas águas da Fonte da Juventude, para não envelhecerem. Então, a ciência tem contribuído para nós, cada vez mais, podermos melhorar a qualidade do organismo, retardando o processo do envelhecimento. Mas saibam, como mensagem final, que para ter resultados nesse sentido, não adianta procurar milagre algum. Temos que ter a consciência de que o nosso papel nesse processo é fundamental. Os profissionais da área estética contribuem com seus conhecimentos para ajudarem a aprimorar, mas nada como o estilo de vida adotado por nós para conseguirmos esse bom resultado. E com isso nós terminamos a nossa conversa de hoje. Um abraço a todos.